Bom dia, bom dia. Vocês estão bem, gente? Bom, a gente hoje vai falar sobre pronomes oblíquos. Você deve ter visto que entrou um vídeo lá falando sobre, começando a falar sobre os pronomes oblíquos. E o nosso tema de hoje é um assunto que é bastante recorrente quando se fala de linguagem formal ou informal, que é a colocação do pronome oblíquo. Se você coloca o pronome oblíquo antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, certo? E aí, a colocação do pronome ou não tem uma implicação muito maior na redação que vocês vão escrever do que realmente na prova de linguagem. Então, a gente vai relembrar hoje as regras de colocação do pronome, tá? Até para vocês, como eu falei, em questões de linguagem formal e informal, saber reconhecer a colocação como um elemento de formalidade ou informalidade, e na hora de fazer a redação, saber a certa colocação. Por quê? Quando a gente fala de colocação do pronome, o brasileiro sempre usa o pronome de uma forma diferente do que determina a gramática da língua portuguesa. Então, nem sempre é o que a gente fala que vai ser o formal, vamos dizer assim, certo? Então é isso que me interessa hoje mostrar para vocês, tá? Eu estou só abrindo o arquivo aqui para a gente poder começar. Vou só ver se ele já abriu. Só um instantinho. Estou só preparando aqui o arquivo, tá, para poder abrir para vocês. Vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar hoje sobre a colocação pronominal, certo? Como os pronomes... Opa, não entendi mais a letra. Como os pronomes são... Tenho que usar o Word hoje, gente, porque deu um pau no meu outro programa que eu usava com vocês sempre. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a colocação pronominal. Tá? Para quem for fazer prova em São Paulo, no edital de lá, isso chama de criticização. Porque o pronome átono, que é o pronome que tem essa ordenação, ele é um pronome chamado de clítico também. Então, outra coisa que no meio do caminho. Ele é chamado também de clítico, beleza? Então, eu vou colocar aqui, tá, só para vocês lembrarem do que eu estou falando, o que a gente chama de colocação pronominal na língua portuguesa. Então, olha só, quando a gente coloca, por exemplo, o pronome antes do verbo, se eu falar assim, olha, por exemplo, me fez, né? Isso daqui é o que a gramática chama de próclise. Agora, se eu falo, por exemplo, fez-me, com o pronome depois, isso daqui é a ínclise. E a gente tem ainda o, se eu fosse verbo faria, por exemplo, o far-me-ia, que é a mesóclise. Então, são as três posições que o pronome pode ter. Existe para esses pronomes uma regra geral e existem algumas peculiaridades. A questão é o seguinte, o normal do pronome, a posição natural ou normal desse pronome é sempre após o verbo, com hífen. Ou seja, aí vem o primeiro complicador para quem é brasileiro como nós, né? No Brasil, embora a colocação original seja depois do verbo, a gente tem um ato de colocar o pronome sempre antes do verbo. Então, a gente acaba fazendo uma colocação naturalmente informal aqui no Brasil. Beleza? Então, vamos à regra geral. A regra geral diz que
Posição normal do pronome. Aqui vem uma primeira exceção, exceto para verbos no futuro, é a ínclise. Então, a posição normal do pronome, exceto para verbo no futuro, é a ínclise. Essa é a regra geral. A continuação dela diz que, para que o pronome passe para a próclise, ou seja, para que o pronome fique antes do verbo, tá? É preciso que exista antes deles um elemento atrativo, certo? Aí temos, portanto, que saber o que a gramática chama de elemento atrativo. Eu só diminuir aqui um pouquinho só. Vou ter que usar umas 20 folhas aqui. Então, vamos relembrar aqui o que a gramática chama de elemento atrativo. A questão da atração aqui, de ser elemento atrativo, a gente não tem nada a ver com alguém um belo dia escolheu isso não, tá? Tem a ver com cadência de frase mesmo. Quando se começou a estudar a linguagem, viram que, por isso, existem muitas línguas. Assim, o inglês tem isso, o alemão tem isso, de muitas vezes você determinar a posição de uma palavra para que você consiga controlar a cadência de sons ali e não exigir da pessoa ficar quase sem fôlego para falar. Porque tem palavras que exigem mais gasto de ar, palavras que existem menos, estruturas que vão ser mais gastosas, vamos dizer assim, e estruturas que vão ser mais simples de serem pronunciadas. Então, os elementos atrativos são advérbios, qualquer tipo de advérbio, são conjunções subordinativas, ou seja, conjunções de orações subordinadas, conjunções de orações coordenadas não são atrativas, certo? Pronomes dos tipos relativos, demonstrativos não, perdão, interrogativos, indefinidos e palavras com sentido negativo. Certo? Essa é a lógica. Então, começando com um exemplo bem simples, quando a gente fala isso daqui, ó, em português, eu te amo, a gramática do português considera essa frase informal. E por que essa frase é informal? Porque o pronome oblíquo está aqui, olha, o T, antes do verbo. Estou apertando os comandos errados aqui. O pronome está aqui, antes do verbo. Sendo que antes dele só tem o eu. O eu é um pronome, mas é um pronome do tipo pessoal do caso reto. E se vocês forem ver nessa listinha que eu coloquei, pronome pessoal do caso reto não é um elemento atrativo. Então, para a língua portuguesa, se a gente fosse usar essa frase de um jeito formal, seria eu amo-te. Eu amo-te, eu estou usando a linguagem formal, porque eu estou colocando o pronome na posição original dele, que é depois do verbo. Beleza? Beleza? Essa é a lógica geral, vamos dizer assim, da colocação pronominal. Tá? Eu vou botar agora uma frase um pouco maior, pensando assim, se estivesse escrevendo um texto, para mostrar como é que isso ficaria. E eu vou destacar nessa parte algumas regras à parte que surgem a partir dessa regra geral. A regra geral é aquela ali. Eu vou mostrar algumas coisas que surgem a partir disso, tá? Vou botar um outro exemplo aqui. Eu vou botar assim, essa lacuna, só para mostrar as posições que o pronome poderia desempenhar. Ou estar, quer dizer.
Então, olha só, em todos os casos aqui, eu vou encaixar o pronome ser. For ser uma frase com mais de um pronome, só para a gente ver como é que isso na prática funcionaria. Então, olha só, se eu continuo aqui eu tenho uma locução verbal, deseja fazer, certo? Na locução verbal, eu vou botar aqui primeiro um primeiro asterisco, vou usar asterisco só para mostrar as regras adjacentes. Tá? Um pronome oblíquo não pode ficar solto entre dois verbos de uma locução. Ou seja, eu não posso, o brasileiro diria assim, quando deseja se fazer alguma coisa, ele colocaria um pronome no meio desses dois elementos. Tá? A gramática do português determina que um pronome não pode ficar solto entre dois verbos de uma locução, que é o natural de se fazer aqui no Brasil. Então, se eu olho aqui a frase, eu tenho o seguinte, ó, quando. O quando é uma conjunção subordinativa. Se ele é uma conjunção subordinativa, ele é um elemento atrativo. Se ele é um elemento atrativo, eu não tenho opção. O pronome tem que ficar antes de todo o verbo, antes de toda a estrutura do verbo, antes da locução verbal inteira que está ali. Certo? Por quê? Porque ele vai acompanhar o atrator dele. Beleza? Aí vamos lá. Vou botar aqui um segundo asterístico, porque vem a segunda adaptação da regra. Sinal de pontuação, qualquer sinal de pontuação é a única coisa que interrompe a atração. Ou seja, se não houver um sinal de pontuação aqui, como existe aqui depois de Brasil, o quando que está lá no início da frase, ele continuaria puxando todos os pronomes para frente. A única coisa que faz o atrator perder o seu poder é haver um sinal de pontuação. Então, aqui, olha, repare, a vírgula tirou a atração desse quando. Antes do verbo, eu tenho um artigo e um substantivo. Artigo e substantivo não estão entre os elementos que são atrativos para o pronome. Então, essa posição antes do verbo não pode acontecer. E eu acabei de falar que um pronome não pode ficar solto entre uma locução verbal. Então, não vai ficar aqui. A gente falaria que a gente precisa se dedicar. A gramática do português determina que a gente coloque dedicar-se. Por quê? Porque não tem nenhum atrator e o pronome não pode ficar solto no meio de uma locução verbal. Então, o candidato a dedicar-se. Aí aqui, olha, reparem, vem outro atrator. Eu vou destacar os atratores só para vocês verem. Aqui tem outro atrator. Só que aqui tem uma vírgula. Se tem essa vírgula, significa que a atração feita pelo não só já não existe mais. Aqui, perdão, o também é um advérbio, então é um atrator também. O não é advérbio, o só é advérbio, também é advérbio. Então, todos eles são atratores para pronome. Mas reparem que depois do também existe novamente uma vírgula. Então, o não tem efeito nenhum, o só também não tem, e o também não tem, certo? Porém, aqui, olha, eu tenho o que. O que é um elemento atrator. Se ele é um elemento atrator, ó, tem outro que aqui. É um elemento atrator novamente. E tem um advérbio aqui, elemento atrator novamente. Então, como não tem nenhuma vírgula entre esses termos e aquilo ali, aqui o pronome obrigatoriamente tem que ficar antes do verbo, nunca depois. Então, a formalidade dessa frase seria assim: quando se deseja fazer um curso superior no Brasil, o candidato precisa dedicar-se não só ao estudo, mas também ao teste de paciência, que são as incertezas que recentemente se aplicam à prova. Então, quando tem o elemento atrativo, o pronome vai para frente do verbo, quando não tem, ele fica depois. Beleza? Então, aqui eu já acrescentei 2 outros itens que são importantes a essa questão. Vamos agora a um item que também é relevante para isso, tá? E principalmente quando a gente vai fazer a redação agora, que é quando a gente tem um verbo no futuro, tá? Então, o que acontece? Deixa eu só botar aqui agora
uma frase e aí eu vou partir para a questão de como quando a gente usaria a mesóclise. Depois eu vou falar mais sobre locução verbal também. Não sei se eu tenho que falar hoje, mas eu vou falar mais porque a locução verbal tem algumas possibilidades onde você vai colocar o pronome. Tá? Então, deixa eu só botar aqui. Vou botar uma estrutura aqui. Aqui eu vou botar o verbo falarei, mais o pronome ter. Vou botar aqui agora o tracinho. E o pronome me. Eu vou botar o levaria mais o me. Olha só. A regra, tá? A regra para o pronome, para o verbo no futuro é simples, na verdade, porque o futuro não pode ter a ênclise. Se o verbo está no futuro, eu não posso colocar o pronome depois dele, tá? Então, não existe essa possibilidade. A lógica, portanto, é, até botar aqui a regra para o futuro. A regra é, verbos no futuro nunca fazem ênclise. Ênclise é o pronome depois. Nunca vão fazer a ênclise, certo? Se não houver atrator, não houver nenhum elemento atrativo, o pronome deverá ficar no meio do verbo, logo após o R. Todo verbo no futuro tem um R. Então, se você não tiver um elemento atrativo para que o pronome fique antes, ele nunca pode ficar depois. Ou seja, se eu falar assim, olha, eu já vi até algumas redações, assim, quando vai fazer a solução, pode escrever assim, olha, deveria se fazer no Brasil alguma coisa. Isso daqui é uma estrutura que não existe. Vou botar aqui eu já falei com vocês quando a gente coloca assim uma frase, um asterisco assim no começo, porque a frase tá informal. Por quê? Verbo no futuro. Repare que o próprio Word aqui já marca, porque verbo no futuro não pode ter pronome depois, certo? Então, se eu volto para cá, olha, eu vou começar essa frase com falarei. Se eu vou começar a frase com verbo, eu não tenho nenhum elemento atrativo antes. Ah, mas se estivesse na frase anterior, o sinal de pontuação teria interrompido essa tração. Então, eu tenho que colocar o pronome ter no meio do verbo, sempre depois do R. Então, seria falar-te-ei. Aí, essa é a forma que a gramática determina que a gente usa. Falar-te-ei. Aí eu tenho aqui, olha, o assim é um advérbio, que é um atrator, e é um advérbio, que é uma conjunção. Então, se é um advérbio, eu tenho que colocar o pronome antes, porque são atratores para esse pronome. Tá? Eles vão puxar esse pronome para frente. E aí eu continuo. Ó, tem outro atrator aqui, mas tem sinal de pontuação que interrompe a atração.
Se tem sinal de pontuação, o me vai ter que ficar no meio do verbo. Então, seria levar-me iam ao desespero. Então, na linguagem formal, eu teria falar-te-ei assim que me liberar das questões que nos últimos tempos, levar-me-iam ao desespero. Isso é a regra. Tá? Só que aí vem um porém. Vou até botar aqui uma atenção aqui. Qual é o porém? A mesóclise é um recurso formal da língua não presente na linguagem padrão. Linguagem padrão, para quem não lembra, é o culto atual. É aquilo que as pessoas cultas, na prática, atualmente usam. Então, a mesóclise é um recurso formal da língua, mas ela não está presente na linguagem padrão. O que significa isso na prática para vocês na redação, por exemplo? Se você na redação já apresentou, por exemplo, um erro de pontuação e depois você vai e coloca uma mesóclise, ou melhor, você teve um erro de pontuação, você esqueceu um acento de uma palavra, ou seja, já cometeu os dois erros que são o limite que o Enem te dá para você não perder ponto no critério número 1. Aí você foi lá e usou uma mesóclise, você vai ter o terceiro erro. Por quê? Pela oscilação de linguagem. Uma pessoa que usa uma mesóclise está usando um português super formal. Então, é ilógico uma pessoa que usa um português super formal numa situação esquecer um acento, que é uma coisa básica de uma palavra no outro sentido. É a mesma coisa aquelas pessoas que usam outrossim como outrossim, ademais, destarte como conector, aí vai lá e erra uma concordância. É incompatível com o tipo de linguagem. Então, a mesóclise ela é super formal. Ali a redação que vocês têm que fazer tem que ser feita na linguagem padrão. A linguagem padrão é o que da linguagem culta na prática é usada atualmente. Então, meter uma mesóclise no meio da redação, perdão, não é uma coisa que eu aconselharia vocês a fazerem. Beleza? O que fazer então, já que a mesóclise não é o ideal? Então, se você não puder colocar a mesóclise, tá? Na redação, o ideal é transformar o verbo em locução e colocar o pronome após o verbo que não está no futuro. Quando eu transformo em locução, só um verbo fica no futuro, o outro não. Então, na prática, seria fazer o seguinte, eu pego os verbos que estão ali, olha. Tá? Deixa eu botar aqui o exemplo. Ali a gente tinha falar-te-ei. Falar-te-ei é a mesma coisa que irei falar-te. Só que qual é a diferença aqui? Falar-te-ei é hiperformal. Irei falar-te é padrão, é linguagem padrão. Certo? No outro caso que eu coloquei ali naquele trecho, o levar-me-iam. Levar-me-iam, que é hiperformal, é igual a iriam levar-me, que é padrão. Então, numa redação, se vocês usarem, por exemplo, isso é muito comum de acontecer no último parágrafo, quando a gente está colocando a solução, principalmente quando a gente explica como aquela solução iria acontecer. É muito comum a gente ter necessidade de colocar o verbo no futuro. Então, nessas situações, se vocês não têm o atrator, vocês não podem colocar o pronome antes do verbo. Tá? Então, teriam que colocar no meio. Mas no meio, vocês vão ter um trecho hiperformal, que não é o ideal para você manter a linguagem padrão. Então, se você está fazendo a redação e você tem que fazer
usar um verbo no futuro sem o atrator antes, o ideal é que você coloque esse verbo numa locução verbal e coloque o pronome no segundo verbo, que o segundo verbo não vai estar no futuro. E aí ele pode aceitar a ênclise. Só verbo no futuro não aceita a ênclise. Todos os outros verbos aceitarão. Beleza? Entendido? A gente está indo para o finalzinho do nosso tempo aqui. Eu quero só terminar com algumas adaptações de ortografia que envolvem esse pronome. Tá? Adaptações de ortografia com os pronomes a e o. Os pronomes a e o, eles exigem que a gente tenha um cuidado maior na hora de fazer a arrumação deles. Por quê? Segundo a regra, deixa eu só anotar aqui. Isso daqui são os pronomes a e o em ênclise. É sempre quando eles estão depois do verbo. Algumas adaptações são necessárias. Então, ó, se o verbo terminar em R ou S, essas consoantes serão suprimidas e os pronomes ganharão um L. Então, na prática, seria o seguinte. Se eu tivesse assim, olha, sabemos, mais o pronome o, pela regra, significa que isso aqui vai ficar sabemo-lo. O S sai e entra um L. O que é comum a gente pensar, por exemplo, se eu fosse falar assim, olha, cantar a música. Então, eu cantar mais o pronome a. Então, a gente vai falar, por exemplo, cantá-la. Isso é uma coisa assim, com o R, é uma coisa que quase nenhum brasileiro esquece ou estranha. Com S, é uma coisa que é um pouco mais trabalhoso do brasileiro entender. A segunda adaptação, deixa eu só subir aqui um pouco a tela, é se o verbo terminar em M, os pronomes ganharão um N. Seria, por exemplo, isso daqui. Se eu falo assim, olha, comeram o bolo. Então, o bolo a gente troca pelo pronome o. Então, na gramática do português, isso daqui seria comeram no. Certo? Uma das coisas muito comuns de acontecer em prova é, por exemplo, quando o pronome é o os, fica parecendo que é o pronome nos ali, quando na verdade é só o pronome os. Mas é uma questão de contexto, simplesmente. Tá? E a terceira e última adaptação que a gente tem é se o verbo estiver no futuro, essa mensagem que apareceu aqui, se o verbo estiver no futuro com os referidos pronomes sem atrator, vale a mesma regra para os verbos terminados em R. Na prática, seria o que isso daqui? Se eu tenho que falar, por exemplo, assim, olha, traria mais o pronome o, a gente teria que fazer assim. Eu vou botar primeiro como seria o que não existe. Isso daqui, olha, não existe. Porque pela regra, eu coloco o pronome depois do R. Esse tipo de situação aqui, que a gente coloca esse R com O, isso não existe. Tá? Se isso não existe, o que existe é o seguinte, eu até riscar isso daqui, só para ficar claro que isso não existe. Aquilo ali não existe. Eu teria que colocar tra, lo, ia.
Eu vou aplicar a mesma regra que eu aplicaria se o verbo fosse cantar. Se fosse cantar, eu falaria cantá-lo. Aqui só que é o verbo trazer. Então, é tra, eu vou parar no R, eu vou tirar esse R, tirar o R e colocar um L no termo que vem depois. Se eu tiver, por exemplo, farei mais o pronome a. Do jeito errado seria fa-a-ei. Eu estou botando só errado só para vocês verem que aqui é um encontro que não pode acontecer. O pronome com o pronome a e o com o a e o o. Então, isso não existe. Então, aqui seria fa, eu paro no R, tiro o R, coloco um L no pronome e continuo o verbo. Falarei. Certo? Uma banca que costuma cobrar muito isso, não sei se é o caso de algum de vocês, mas a banca que faz a prova da FESO, da USS, de outras provas mais particulares de medicina no Rio, costuma cobrar esse tipo de adaptação com muita frequência. O normal é eles colocarem uma frase assim, olha, não te farei alguma coisa. Aí ele pede para você dizer como é que ficaria a frase sem o não, sem o elemento de negação. Se você tira o não, o pronome tem que ir para o meio do verbo, ele fica com essa adaptação. Tá? Isso já caiu mais de 10 vezes nessas provas. Então, se algum de vocês for fazer essas provas particulares, né, na banca que faz a prova da FES, aqui de Teresópolis, por exemplo, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Beleza? Entendido? O que eu tinha para mostrar para vocês hoje, portanto, gente, eram essas adaptações que existem com o português quando a gente está falando sobre a colocação pronominal. Como eu falei, a colocação pronominal ela é muito mais do que vocês saberem se está certo ou está errado, é para vocês usarem na redação, porque isso sim é avaliado no Enem. Tá? É uma coisa que consta entre os itens que o avaliador tem que notar, e infelizmente o brasileiro usa a colocação do pronome sempre em próclise, mesmo nas situações em que a gramática determina que a próclise não poderia aparecer. Beleza? Esse arquivo, assim como esse vídeo, vão estar disponíveis para vocês daqui a pouco lá na plataforma. Tá? Um grande abraço a vocês. Semana que vem começa o nosso recesso, então bom descanso para vocês também. Tá bom? Fiquem em paz, saúde para vocês e para as famílias de vocês. E até a volta, então, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela presença.